Boa noite. Estamos ao vivo. Vamos chamar a Mariana. Nossa, hoje a gente vai falar de um tema muito... Acabando meu lanche da tarde aqui. Oi, Isis. Oi, Mari. Mari. Oi. Tô te ouvindo, só não tô te vendo. Tá lenta, acho que é a internet aí. Tá aparecendo sua tela. Ah, agora sim. Oi. Tudo bom? Tudo de você? Tudo. Oi, Iris. Iris e Isis. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Boa noite, Mari. Ih, Mari, parou. Você congelou. Hoje a gente vai falar, gente, de um tema muito importante, que o Senado aprovou agora um projeto de lei que altera a lei de licitações e contratos. Algo que a gente já vem falando em congressos de direito administrativo há muito tempo, que é uma forma da administração comprar mais rápido, comprar de forma eficiente, coisas que não requerem tanta burocracia para que a gente possa ter mais celeridade e eficiência, a mesma eficiência da iniciativa privada, com compras, por exemplo, em plataformas de e-commerce, né, que a gente compra aí tão rápido hoje, né, essas coisas em Mercado Livre e tudo mais, só que veio aí com um toque da administração. Eita, o que tá acontecendo com a Mari? Deixa eu chamar ela de novo. Não, convidei a Iris. Olha só. Mari. Deixa eu ligar para ela aqui. O que aconteceu? Você congelou, Mari. Tá bom. Mas se tá aguardando conexão, é a sua internet. Tá bom. Beijo, tchau. Vamos lá, gente, mas vamos começar, né? A gente está falando aqui de um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado e agora vai para a autorização, né, a sanção que a gente chama do presidente da República sobre as compras expressas, o sistema de compras expressas, SIX, da administração pública. É um sistema de compras instantânea, né? E aí ele muda, gente, o artigo 79, inciso 4 da Lei de Licitações, que fala aí da possibilidade do comércio eletrônico, ou seja, compra eletrônica em algumas situações. Então vamos lá. Quais são as situações, né? Mariana saiu. Deixa eu chamá-la de novo. Peraí. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Oiê! Oiê. Será que agora vai? Agora vai. Tá Sim, rodando. Tá rodando sua imagem, mas você tá ouvindo? tô ouvindo. O que Então tá tá. acontecendo? É a internet. Então, Quando vamos lá, chove, Mari. isso, né? Hã? Quando chove, fica ruim muito. É verdade. E eu E tava dizendo temos aqui, assunto novo, novidade. você tava ouvindo o que eu tava dizendo? Não, eu Não? saí. Eu tava dizendo que foi aprovado pelo Senado o projeto de lei de alteração da lei de licitações, em que a gente vai poder fazer uma contratação agora mais eficiente, mais rápida e mais célere através de plataforma eletrônica. Mari? Nossa, hoje tá ruim, gente. Complexo.
Mari, sua internet está muito ruim. Talvez você tenha que ir para outro lugar. Mari. Bom, gente, vou ligar para ela de novo, mas vamos tocando. Que são alguns parâmetros, né, que esse projeto de lei prevê? O projeto de lei é o PL 2133 de 2023. Mari, você vai ter que ir para outro lugar, que a sua internet. Eu mudei de celular, vê agora. Vou tentar, então. Pronto. Gente, então o projeto de lei 2133 de 2023, que foi aprovado pelo Senado, está indo para a autorização do presidente da República, e ele altera a lei de licitações e prevê o uso da plataforma de comércio eletrônico para contratações de bens e serviços comuns. Então, a primeira coisa, não é para comprar qualquer coisa, é para comprar bens e serviços comuns, tá? Aqueles mesmos que a gente já tinha lá, aquela definição lá, as definições do artigo 6º da lei, que falam o que é o quê. E aí, se a gente for pegar bens e serviços comuns, é o que a gente já usava para pregão, certo? Então, primeira coisa é o limite desses bens e serviços comuns e não é qualquer contratação. O outro ponto importante é que esses bens e serviços comuns, gente, precisam estar padronizados. E aí a gente vai falar de uma coisa que já existia na lei de licitações antiga, mas que não era muito adotada pelos municípios. Eu mesma, em 13 anos aí de serviço público, eu vi uma vez um processo de padronização. Já nem me lembro para que era, mas acho que era para... Eu acho que era para questões de equipamentos de computação, computador e, enfim, os seus insumos, as suas peças, né? E aí, gente, a gente precisa entender que para padronizar um produto na administração, a gente precisa fazer o quê? Um processo administrativo. Um processo administrativo que vai dizer o porquê daquela padronização, que vai explicar por que é preciso padronizar, vai demonstrar... Oi? Agora vai. Gente, socorro! Ninguém quer me deixar conversar hoje? Eu dei para falar do assunto novo? Ó, eu já comecei, falei que é uma alteração da lei, falei que é uma plataforma eletrônica de compra e que primeiro se cinge-se a bens e serviços comuns, né? Então, que a primeira coisa é separar o que é bem e serviço comum, que são os conceitos lá da lei, né? Que é o que a gente já usa aí para pregão, né? E que tem que ser padronizados, esses bens e serviços comuns. E aí eu estava contando que nos meus 13 anos de administração pública eu vi um processo de padronização que era para equipamento de computador. Computador, os seus insumos e tudo mais. O que é perfeito, né, para você padronizar, porque uma vez que você já tem uma quantidade de equipamentos na administração pública iguais, ser para trocar e tudo mais, não adianta fazer uma licitação e comprar outra marca, de outro jeito. O ideal é escolher, padronizar, né, ver a quantidade maior que você tem ali, mas que precisa de um processo para fazer padronização. Mas você sabe que na saúde a gente padroniza bastante. Tem muito equipamento, às vezes Vou até comer meu lanche. muito. Eu tô vendo, eu já comi minha equipamento, tem muita coisa que é padronizada mesmo, até para você manter uma qualidade no atendimento, né? E Sim, equipamento. protocolos. Então, eu acho bem interessante essa questão da padronização. Mas sabe o que me chamou a atenção também nessa alteração?
É que está dentro, né? Essa possibilidade da compra pelo e-market, né? Pelo marketplace, está dentro das possibilidades de credenciamento, que interessante mesmo. na verdade, não é uma licitação, né? É uma contratação direta. É uma contratação direta e ele é ali um acessório. Então, eu acho que um grande desafio da aplicabilidade dessa nova possibilidade de compra vai ser garantir que a gente não está deixando de licitar, ou pelo menos não está deixando de licitar quando deveria. Então, esse primeiro requisito de que tem que ser um bem comum, né, uma coisa padronizada, mais simples até de comprar, que não exija muitos requisitos técnicos, eu acho que isso já é um requisito muito importante, que o legislador se preocupou com isso, com a possibilidade de você manter a qualidade até do produto e do serviço, porque quando você compra direto, eu acho que tem muitos benefícios da compra direta, mas também tem muitos desafios, né? E o tribunal tem olhado muito para as questões de credenciamento. Eu acho isso muito interessante, porque o credenciamento sempre existiu, só que a 8666 não falava explicitamente. Não. O 14133 define credenciamento, regulamenta, fala explicitamente, aí todo mundo resolve fazer credenciamento de tudo. Credenciamento de serviço jurídico. Isso já tinha no governo federal. O povo começa a fazer credenciamento de tudo. Então, o tribunal está com a lanterna bem acesa, assim, em cima dos credenciamentos, especialmente por conta dos critérios de seleção. E eu imagino que vai acontecer isso nas compras diretas, já acontece, né? E eu acho que no e-market aí, né, no SIC, não vai ser diferente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não querer fugir da licitação para utilizar esse método que é uma contratação direta. Então, acho que esse é o primeiro alerta vermelho que eu acenderia, assim. O cuidado em relação a isso. Ô Mari, você falou do credenciamento, eu lembro que a gente estava dando um treinamento, mais para o começo desse ano, que a gente teve uma bela argumentação geral ali sobre credenciamento. E teve uma decisão do Tribunal de Contas, nem sei se eu te mandei recentemente, que falou dessa questão. Até eu estava discutindo com o governo do estado sobre um credenciamento que eles estão fazendo e deixaram por tempo limitado aberto o credenciamento. E aí eu até questionei, eu falei, mas o interesse de vocês é que quanto mais pessoas venham, melhor, porque o usuário que vai escolher, o usuário daquele serviço, que é aquela hipótese de credenciamento do usuário. Sim. E o tribunal proferiu uma decisão há uma semana, 2 atrás, dizendo que, diferentemente da minha argumentação lá atrás, dizendo que pode ficar aberto só por um período. Eu vi essa decisão. Né? Acho que eu te mandei. Então é interessante você ver, eles estão de olho mesmo, como você falou, e eles estão criando um entendimento ainda do que Exato. O credenciamento e tal. Por quê? O interesse é que todo mundo que cumpre os requisitos venha. Mas eu entendi que eles julgaram dessa forma meio que para fins de organização mesmo, planejamento, enfim. Mas eu vou te dizer que eu discordo desse entendimento do tribunal. Eu também discordo. Pelo próprio princípio do credenciamento. Porque eu entendo o seguinte, você pode manter... Eu fiz um credenciamento assim, a gente estava credenciando leiloeiro. E aí eu precisava fechar o credenciamento porque eu tinha leilão para fazer. Então, a gente fez um período para que eles apresentassem a documentação, se credenciassem. Aí eu tenho uma lista... Ai, desculpa, gente. A gente fez um sorteio, o critério era sorteio. A gente fez o sorteio e classificou todos os credenciados. Mas o credenciamento se manteve aberto. Quem chegar depois, entra. Vai entrando. Aí entra no fim da fila. Tudo bem. Tudo bem, eu fixei um período para a gente fazer o critério ali de seleção, né, dos primeiros da fila e tal. E aí, quem chegar depois... Mas eu não fechei o credenciamento. Então, eu concordo com você. Pode se credenciar
e entra no fim da fila e ok. Porque a ideia do credenciamento é você ampliar e permitir com que todos possam Participar. todos possam oferecer. É, Então, eu discordo. Eu acho que ainda tem água para rolar, assim, nesse entendimento aí do tribunal. Eu acho que talvez eles ainda vão rever essa decisão. Penso, é, porque não faz muito sentido você fechar o credenciamento. Não lembro qual foi o argumento que eles usaram, mas para mim é, não faz muito sentido. Bom, o e-commerce, gente, nem começou ainda, né? Ainda vai para o presidente sancionar. Mas é uma realidade que eu acredito que não tem como voltar atrás. é, O mundo mudou, sempre falo isso, a gente está sempre dizendo isso, que a administração pública não pode ignorar o fato de que a gente vive numa sociedade que mudou, os meios de compra mudaram, né? O sim, comércio mudou. Então a gente está aí numa constante adaptação. Há 10 anos atrás, eu não imaginaria que eu ia precisar de um papel toalha, um guardanapo e um pote de mostarda, não ia ter tempo de ir no mercado, ia pegar o meu celular, ia pedir, a compra ia chegar e pronto, acabou. E hoje eu faço isso tranquilamente. Então, minha mãe, que cuido das compras na casa dela, antes eu ia no supermercado, ia para a casa dela, descia com as compras, subia, voltava, dobrava para fazer isso. é. Hoje, eu falo, mãe, manda a lista, faço Eu tudo pelo compro. mercado e eles mandam entregar. Então, Sim, assim, facilitou muito a vida da gente. Não tem por que a administração pública ficar apartada dessa nova realidade, que é o e-commerce, né? Claro não que tem. são desafios que a gente vai ter que enfrentar, inclusive com relação à escolha, né, do fornecedor, à compra. E aí tem todo um risco, né, gente? E a gente vê esse risco não só na administração pública, mas para a gente também. Tem muito produto falsificado. Então, tem esse risco também, que a gente não tem como ainda, eu acho, controlar tudo isso. A gente viu muito isso agora com o caso das bebidas, né, do metanol, mas produto Não, falsificado tem muito na internet. sim, Então, é um cuidado que a gente já tem que ter, e a administração pública mais ainda, que compra em grandes quantidades. Então, assim, acredito que ainda teremos muitos desafios aí pela frente até que a gente firme uma decisão com relação a essa questão. Oi, Andréia, a tudo Andrea. Eu acho que. Bom, acho que vale dizer isso, então, né? Para bens e serviços comuns, tem que estar padronizado, tem que estar no catálogo de padronização. Então, vai ter todo um trabalho aí de cada produto que a gente pensar, a gente fazer esse processo de padronização. É uma contratação direta, por inexigibilidade, a ser feita através do credenciamento, né? E provavelmente vai ser. Aqui no artigo, eu estava até procurando isso aqui no PL. Não está claramente aqui explícito que precisa regulamentar, mas obviamente vai ter, isso aqui vai ter que ser regulamentado por cada ente, né? com certeza. Então, esse é um ponto aí de atenção também, assim que sair dos órgãos públicos municipais e tudo mais, sentarem para ver como isso vai ser feito e regulamentarem. E aí, na hora que vai regulamentar o credenciamento, é bom até dizer isso, né? Ah, o credenciamento pode ficar por tanto tempo, ou pode, ou deve ficar diretamente aberto. Porque também, assim, pode deixar aberta as opções. A gente não sabe, né, Mari? Às vezes alguma situação aí concreta, vai precisar ficar aberto só por um tempo. Mas eu concordo com o que você falou. Deixa aberto um tempo, porque você precisa começar. Você Sim. podia também, você podia nem ter fechado esse primeiro momento para classificar, você podia também ter falado o seguinte, ó, a partir de tal data, quem vai ser por ordem de chegada, ou deixo 10 dias aberto e depois, a partir do 10º dia, é por ordem de chegada. Mas Enfim, foi isso, na verdade. Foi, foi foi, isso. foi assim mesmo. Outra coisa interessante do PL, Mari, que está falando que podem aderir ao SIX os consórcios.
públicos. Interessante. Na saúde, isso vai ser especialmente relevante, porque a gente tem muito consórcio de área de saúde, não tem? Tem, Que muito. compram medicamentos juntos, que tem a contratação de serviços de médicos, de enfermeiros e tudo mais, né? Um alerta que a gente tem que fazer é que isso ainda não foi sancionado pelo presidente da Não. República. Então, pode ser que tenham vetos, né? A gente não pode ser que ainda tenham vetos em Artigo aqui, pode em ser. alguns incisos ou artigos, o que pode acontecer isso. É, O fato é que eu imagino que o governo federal vai regulamentar assim que sair. E a tendência é que estados e municípios sigam aí a orientação do governo federal. Mesmo porque o SIX, né, ele vai estar na plataforma do portal, no portal de de... compras. Então, ele vai ser uma ferramenta que necessariamente vai ter que ser usada. Eu imagino que o governo federal vai exigir, que a lei vai exigir, que a gente use o Portal Nacional de Compras. Acho que vai ter que ser por ali. Agora, uma coisa interessante seria, não sei se eles já pensaram nisso, mas, por exemplo, o governo federal padronizou determinados itens, os outros entes poderem usar o que já está padronizado, né? Economiza um caminho aí, se você. Se o ente... Podia até estar dito isso aqui, né? É que já tem na lei de licitação aquela questão da regulamentação, que pode usar regulamentação. vai para o regulamento. Mas Mas podia estar escrito aqui, né? Que uma vez padronizado pelo Poder Executivo Federal, os municípios poderiam aderir a esse catálogo, né? sim, seria Podia. interessante, né? Porque economiza um tempo grande aí da galera. E Sim, o governo federal você tem sempre um pouco mais de segurança nessas questões técnicas. sim. E eles estão lá inovando, né? Eles estão lá discutindo a lei mais, assim, mais profundamente ali diariamente, né? E tem também mais recursos humanos, né, para atuar nos É, assuntos, o que ajuda muito. Então, gente, essa questão do consórcio. Outra questão interessante aqui é do prazo de pagamento. Às vezes, os entes públicos têm assim, eu vou pagar X mil dias depois da entrega, depois da nota fiscal de não sei como, ou 10 dias você só. vai receber 2 meses depois, né? Aqui, como essas compras se assemelham muito a compras realizadas pela iniciativa privada, essas compras céleres e, enfim, de contratos privados, tem aqui a questão de que o prazo para pagamento não poderá ser superior a 30 dias contado do recebimento. Então, é outro ponto que vai ficar atento, a gente tem que ficar atento aqui também, né? Que é uma mudança de mindset, né? Na administração pública. Pagamento é importante. Que mais, pessoal? Perguntas? E aí, eu queria ouvir a galera, o que será que eles acham? Como será que vai ser isso na prática, não? Eu me preocupo bastante com a questão da qualidade, sabe? O que eu tenho visto muito nas licitações são empresas se aventurando em processos licitatórios sem ler o edital, sem entender o termo de referência e depois não conseguindo cumprir, Sem sendo entender a regra do jogo. exato, sem entender a regra do jogo e nem entende. Eu tive um caso, acho que eu já contei aqui, que da empresa pegou as coisas e foi embora no meio da prestação de serviço e falou: não, eu Ué, que estou pedindo a rescisão. Oi, não eu cola. tenho um cliente que fechou a empresa cheio de ata de registro de preço em andamento. E agora a gente está tendo que. Estamos tendo que se virar aqui para que as penalidades sejam as mínimas possíveis. Porque a pessoa acha, gente, que pode fazer isso. É, Que pode rescindir o contrato ou a ata a hora que for. A né? regra do jogo não é entendida por quem tá entrando na contratação pública. E às vezes, por quem está do lado de cá também na administração, também às vezes alguma coisa escapa, né? Então, tem que entender a regra do jogo, onde está entrando. Isso é Eu. perigoso, né? Porque você pode quebrar uma empresa, né? Pode. Eventualmente. Então, Pode isso quebrar.
perigoso. É Ah, perigoso. e aí você estava falando disso, da delicadeza das empresas que estão entrando agora, porque tem muita gente aí entrando para qualquer licitação, com qualquer objeto e tal. É aventureiro. Eu vejo do lado de cá empresas, Mari, que elas entram, elas criam um CNPJ para elas serem intermediadoras de qualquer coisa. Então, assim, apareceu uma ata de venda de alimento. Tá entrando. A empresa está entrando. Depois apareceu uma ata de registro de preço de venda de material de construção. Tá entrando. Então, a mesma empresa coloca um KNAI lá no CNPJ De tudo. genericão e vai entrando. Só que ela mesma não tem a expertise. Ela acaba terceirizando tudo. Então isso é complexo, né? E o que que acontece? Agora, nesse tipo de objeto aqui é um pouco diferente, né? Não sei, mas as empresas vão ter que suportar a logística. Já vi empresa que pede entra na ata, o produto vem da China, sei lá da onde, aí dá um problema no meio do caminho e ela fala: eu não tenho dinheiro para contratar de alguém daqui, eu não consigo, tal. E tem que cumprir o contrato. Tem que Aí não cumprir. entrega, é penalizada, né? Sofre sanção. É muito ruim para a empresa também. Para o poder público é péssimo. Eu sempre Péssimo. falo, a gente não quer aplicar penalidade. Aplicar penalidade é o pior dos mundos para mim, porque eu quero que o serviço seja executado. Então, assim, a empresa, essa empresa mesmo, era uma empresa de contrato de manutenção, foi embora. Para mim, a pior situação é ter que rescindir o contrato, É, aplicar penalidade, implicar multa. É a pior situação, porque eu preciso do serviço sendo executado de maneira é. adequada. Então, não adianta a penalidade, não resolve o meu problema. Uhum. Assim, aí nessa questão do e-commerce, né, dessa compra rápida, express, eu fico um pouco com receio dessa questão das empresas aventureiras. Eu acho que a gente vai ter esse desafio aí para superar. Porque existe uma logística nova, né? Você não precisa necessariamente ter o produto naquele momento, que é isso que você falou. A empresa, Não. a pessoa abre a empresa, cria um CNPJ de qualquer coisa, depois que ela ganhar a licitação, ela vai ver como é que ela compra. É. E aí você não garante a marca, você não garante a qualidade do produto, você nem garante o seu preço, porque eventualmente você vai comprar da China, né? Uhum. Sai, aí não tem mais, ou o preço não é, ou você não consegue comprar, você vai ter que comprar no Brasil nacional, é mais caro, né? Enfim, são vários desafios mesmo que a gente vai ter que enfrentar. Mas teremos que enfrentar, porque também não dá para a gente fingir que isso não está acontecendo, né? Que esse modo de compra não existe. E você sabe que eu vi que nos Estados Unidos já faz 20 anos que o governo usa Compra. compra dessa maneira. Porque eles Olha, foram o primeiro marketplace, né? Eles foram o primeiro país a mas usar. aqui não é um marketplace, né? Porque assim, não é que tá comprando. Porque assim, a evolução disso seria comprar direto na Amazon, comprar direto no Mercado Livre, Americanas, enfim. Seria a evolução disso. Eu lembro que lá atrás, faz uns 3 anos atrás, eu estava num congresso do IBDA, Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, e o Marçal Justen Filho falava disso, gente. Nem tinha saído a lei nova, então faz mais tempo. Ele dizia: a gente precisa prever a possibilidade de compra em marketplaces mesmo assim, para serviço comum. Vou comprar copo de plástico de água. Né? Comprar papel. Amazon, um clique, entendeu? Não chegamos nesse ponto ainda, né? Mas Eu, acho que eu acho que o SIX é uma prévia, né? Uma tentativa de chegar nisso. é, vai credenciar vários bens e serviços comuns, mas de fornecedores do fornecedor direto, né? Não está intermediado, mas por alguém que é uma intermediadora profissional, que seria o caso da Amazon, né? Então acho que Né? hã? Tem várias hoje, né? Vários, Americanas, Shopee, Assim, enfim. Então a gente não chegou nesse ponto ainda, mas eu acho que é uma super evolução. eu acho que a ideia é partir para isso, né? Para comprar num clique. Comprar num clique. Eu acho que assim, eu concordo com você, dá um pouco de medo, né? Porque hoje tem esses CNPJs aventureiros.
Mas ao mesmo tempo, né, Mari, acho que a gente não pode deixar de evoluir por Exato. conta das pessoas que fazem errado, né? Uhum. Então, é igual a gente falar, não vou usar mais IA, porque tem um monte de gente hackeando tudo e, enfim, agora tá tudo perigoso, os dados estão ali e tal. Então, acho que a gente tem que avançar. Então, eu acho de verdade, assim, um avanço e acho uma mudança muito positiva. Também. Com certeza a gente vai enfrentar desafios grandes, mas a gente tem que enfrentá-los. Eu acho que faz parte. O que não pode é a administração pública ficar para trás. É isso aí. Não perceber que o mundo mudou, que as vendas evoluíram, que os processos de venda hoje são diferentes. A gente não pode ignorar essa realidade Não. na E, administração. e mais, olha que interessante, Mari, isso eu achei genial. Esse projeto de lei foi aprovado, vamos ver aqui a data, agora no dia 29/10/25. A lei é de 2021. A última lei, a 8666 de 93, demorou quantos anos para ser alterado? A primeira alteração foi logo um ano depois dela, e aí depois demorou todo esse tempo com o projeto rodando já na Câmara, no Senado e tal, para só ser aprovado agora em 2021. Então, já ter uma alteração tão rápida, e a gente tem outros projetos de lei que tramitam também lá, como, por exemplo, o projeto de lei que muda o artigo lá 169 da lei de licitação, que fala da questão do compliance, acho que é 169, 167, que fala da questão do compliance pro poder público, que não tem, hoje está só para o privado. E lá está exigindo que o poder público também tenha. O PL está rodando ainda. Mas essa celeridade nas alterações está mostrando um pouco mais que a gente está mais próximo, né, da realidade e ali do mundo do que está acontecendo. O Sim, que é muito bom. o que é muito bom, claro, a gente está buscando, né, acompanhar essa tal de Revolução 4.0, que acho que nem é É, 4.0 mais, já deve estar quase no 5. é, De fato, gente, a sociedade está mudando muito rápido, né? A gente teve uma alteração em tudo nos últimos 10 anos muito significativa, né? Em tudo, nos meios de comunicação, com a internet, e isso mudou o nosso modo de vida, né? Mudou como a gente vive, mudou inclusive como a gente se relaciona. Então, isso é fundamental, porque a administração pública é feita de pessoas para para pessoas. pessoas. É isso mesmo. Depois do Covid ainda, né, da pandemia, a gente teve a questão do teletrabalho. Então, tudo mudou. A vida mudou muito, a maneira de trabalhar mudou muito. Então, hoje você tem pessoas contratadas que moram em outra cidade, em todos os poderes, né? Especialmente na área administrativa, você consegue fazer tudo de longe, né? Você não Sim. precisa estar fisicamente ali. Tudo Não. tem prós e contras, né, gente? Por exemplo, sou uma pessoa que sente falta do físico, de conversar, de estar lá, de ir. Por outro lado, a vida também fica mais dinâmica e tá tudo mais corrido. É uma liberdade você ter teletrabalho. Hoje, por exemplo, eu fiquei em teletrabalho, mas eu produzi e rendi muito mais do que se eu estivesse lá. E eu tinha um monte É, de coisa para fazer, esvaziei minha caixa de processo, mas porque eu estava sozinha em casa, sem interrupção. é. Interrupções pontuais, assim, que eu pegava o WhatsApp para ligar, para falar alguma coisa e tal, mas fora isso, você não interrompe. Então, tem prós e tem contras. Sim. Outra informação interessante, né, que eu tô colando aqui, é a seguinte: o Six, gente, e aí faz parte, é interessante a gente lembrar disso, da plataforma Contrata Mais Brasil, que é uma plataforma do governo federal que as pequenas e médias empresas, para serviços pequenos, elas podem aderir, elas já se cadastram tal e já aderem aí a essa plataforma. Então, é uma expansão desse projeto do Contrata Mais Brasil, esse projeto do Six. Né? Então, a gente vê que tem um grupo no governo federal muito empenhado em aplicar a lei e realmente, eu acho assim, facilitar, trazer eficiência e unificar as informações, né?
Porque, veja, eu acho que não está disponível ainda no Contrata Mais Brasil para municípios contratarem direto daqui. Mas, pelo menos para o governo federal, para os serviços que ele precisa, então, uma pintura, que são empresas, por exemplo, que não são empresas com CNPJ, é uma MEI, é um autônomo, tal, eles se cadastram e, inclusive, a transação é toda feita por WhatsApp. Isso é muito moderno. Muito moderno, muito legal, né? E você sabe que eu acho legal também, que o governo está se preocupando em manter a Lei 123, né, de 2006, que é a lei que favorece Total. micro e pequenas empresas. Então, o legislador está com essa preocupação e com esse cuidado em manter os privilégios e os benefícios para as pequenas e médias empresas e também para o vendedor local, né? E isso com a internet é um desafio, porque você tem gente vendendo do Brasil inteiro. Entrega Sim. do Brasil E às inteiro. vezes é problema, né? Você também não privilegia o seu produtor local, né? Você tá aqui, mas você tá comprando do cara do Nordeste, do Sul e tal. O que é bom e é ruim, né? É bom porque você expande para o Brasil todo, mas você também não privilegia ali o seu produtor local. Então, são desafios, né, que a gente enfrenta mesmo. Mas o importante é a gente conseguir manter os princípios desse favorecimento às micro e pequenas empresas, que eu acho muito fundamental na administração pública você garantir que pequenas e médias empresas tenham condições de concorrer com as grandes. Porque afinal de contas, a gente compra muito, né? Muito. E hoje, né, Mari, se a gente for pensar, a gente for consultar Sebrae, esses lugares aí, hoje 90% das empresas que vendem poder público são pequenas e médias. É, Então, né, e no Brasil aí as pequenas e médias abrem, né? A gente sabe aí que tem um número grande de morte das empresas, né? Após 10 anos de abertura, aí, sei lá, 70% das empresas é fecham. Mas, então, o poder público tem que ter como política pública desenvolver mesmo essas empresas, né? tampar, né? Isso. Sim, com certeza. Mas a iniciativa no geral é muito boa, eu acho que aumenta a competitividade, eu acho que segue todos os princípios fundamentais aí, né, da licitação. Então, a gente só ganha com isso. Claro que a gente vai ter que achar alternativas, colocar requisitos ali para entrega, para tudo mais, para tentar tirar os desavisados, né? Mas Que é, a gente ganha. né, da entrega. E, gente, e para as empresas que são sérias, que são profissionais, eu dou um conselho aqui. Vão entender a regra do jogo. Não entra de desavisado, porque uma coisa é a gente falar da empresa que não está nem aí mesmo, porque existe as aventureiras, que eu chamo de aventureiras. Existem as aventureiras, mas existem as empresas sérias que querem prestar um serviço bom, que são profissionais, mas que não conseguem e que às Sim. vezes quebram porque não leram um TR direito, porque não entende a regra do jogo, porque não sabe o que é a supremacia do interesse público. Então, para essas pequenas e médias empresas, vão atrás de capacitar o teu comprador, de capacitar o seu pessoal, vão entender o que é vender para a administração pública, que não é simples, gente. É. Sim, E a que, gente tem um resultado bom. Porque o que eu percebo? A empresa ela cresce o olho quando ela vê o valor do edital, né? Total, Mari, Aí acontece cresce isso. o olho e quer participar de qualquer jeito. É um bom negócio, desde que você saiba jogar. Isso. Desde que você tenha estratégia. Exato, desde que você saiba jogar. Se É, você querer entrar no meio de um time de futebol americano, sem equipamento de segurança ainda. Você já é. viu aquele povo do futebol americano que fica tudo lá se matando, que cai todo mundo em cima do cara que pega a bola, tal, e Esse é exemplo é bom. realmente perigoso fisicamente? É quase um suicídio você entrar numa licitação sem saber o que está fazendo. É mesmo. Pode quebrar, né? Você pode quebrar. Pode Você quebrar. pode quebrar, você pode ser penalizado. Sim, você quebra. Você pode sofrer
né, uma imputação criminal até, se você não souber exatamente, né? Eu vejo muito assim, né? Tem as declarações que as empresas têm que colocar, né, na licitação, e hoje está tudo na plataforma e tal. A pessoa só vai clicando lá nas declarações e não pensa. Então, outro dia, alguém perguntou para mim, não, eu tô clicando lá. Ah, tem LGPD, tem não sei o quê, tem o compliance, tem não sei o quê. Ah, tá bom. Aí a cliente volta para mim e fala assim, mas assim, o que pode acontecer? Não, clica lá, tem a cota de pessoas com deficiência, mulheres em violência doméstica. Tudo isso, gente, é muito sério. Se você clica numa declaração dessa sem ser verdadeira, você caracteriza uma fraude à licitação. E isso dá penalidade muito séria. A penalidade mais grave de todas, que é a declaração de idoneidade. Então, assim, as pessoas minimizam, né, a relação ali, a relação com o poder público, e aí depois elas realmente não entendem, e no meio do jogo, elas, posso sair? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Qual é a regra? Não entendeu. Eu hoje de manhã gravei stories. Pessoal, vocês vão lá nos nossos stories olhar, porque a gente acabou de lançar hoje a Black Friday do nosso curso Transforma. E aí eu falei exatamente isso, Mari. Eu falei, o curso é para todo mundo que está nessa regra aí de contratação com o poder público, tem relacionamento com o poder público, é para o privado, é para o público, para o servidor público que está aí dentro e não tomou consciência de todas as regras do jogo. Oi, Milk! Ô, Milkshake veio falar oi, gente. Ai, que lindo. E não tomou consciência de todas as regras do jogo, porque o servidor também fica na dúvida, né? Ah, o que eu faço agora, né? Hoje mesmo eu liguei num órgão e falei, escuta, a gente recorreu faz 60 dias. Falei com o pregoeiro, cadê a decisão de vocês? O que tá acontecendo? Vocês não cumprem a lei? Não, a gente não cumpre os prazos da lei. Dá vontade de bater, gente. Não. Meus pregoeiros cumpre. Gente. Rogério, Taline, Rafa. Meus pregoeiros. Mas a pessoa não alcança. Ele me atendeu bem, até tal. Mas a pessoa não alcança que tipo. E você tá assumindo, né? Uma ilegalidade. Né? Vamos combinar? Vamos combinar que é uma ilegalidade. Porque se a gente só pode atuar conforme a lei no serviço público, e a lei fala, você tem que decidir em 5 dias ou mais 20, mandando para a autoridade superior, qual é a parte que ele não entendeu? Não, vai demorar, ainda vai para a área técnica, eu tô com umas dúvidas, aí vai para o jurídico, sabe? Então, ninguém tá entendendo a regra do jogo. Ninguém. Por isso que o treinamento, né, da nossa Black Friday aí, que tá metade do preço aí, o treinamento. Não existe esse treinamento em nenhum outro lugar. Não mesmo. Só existe treinamento de técnico. Vai aprender sobre licitação, vai aprender sobre SIX, vai aprender sobre a plataforma Contrata Mais Brasil, vai aprender sobre a Lei 14.136. Mas ninguém fala de como você tem que enxergar as coisas. Exato. Ninguém fala da base, né? A gente tem que ter primeiro uma estrutura, tem que olhar os princípios, tem que entender a regra, como que o jogo funciona, e aí você joga. Aí depois você vai fazer o resto. Né? Aí você decide com estratégia. Ver que estratégia vai fazer, aí você faz o resto. Mas primeiro você tem que entender o jogo. E eu vou te falar mais. Tem muito advogado que não entende nada disso. Eu tô penalizando... o nosso treinamento é para os advogados também. Também. Né? Eu tô penalizando uma empresa, agora, essa semana. O advogado da empresa ligou lá ontem e falou, então, eu não estava sabendo. Doutor, como que o senhor não estava sabendo? Você apresentou recurso. Ai, dá vontade, juro. Como é que não está sabendo? Está tudo publicado no Diário Oficial, o processo é público. Você apresentou o recurso. Mas ele falou que não estava sabendo do quê? Não está sabendo. Não, é porque aí eles não ficam sabendo. Eles só descobrem quando a gente vai para o cartório protestar. Ou quando ele acha que ele precisa ser intimado, talvez, sei lá, citado, não sei. Não sei o que parte que ele não está sabendo. Não sabe que ele tem que acompanhar o processo. Ele tem que ficar de olho. Entendeu? Então, gente, tem muito... Ele achou que ia receber no e-mail dele. Tem muito advogado desorientado, sabe? Que não entende
entende, que não entende a supremacia do interesse público, que não entende cláusula exorbitante, que não entende o porquê daquilo. E aí, vamos combinar? Direito administrativo, infelizmente, na maioria das faculdades de direito, é uma matéria negligenciada. Não É é? uma porcaria. É uma Sabemos porcaria. direito administrativo. Milkshake, larga isso. Ai, gente, desculpa. Não, menina, larga isso, menino. Subiu em cima do meu móvel, catou um porta-retrato, saiu correndo. Ele quer chamar atenção. Ai, meu Deus. O direito administrativo é negligenciado. E, na verdade, pouca gente gosta de direito administrativo, né? O aluno de direito, ele quer saber de penal, de civil, né? Ele quer saber de outra... Não olha muito para o administrativo. Não. Então, a gente E aí os advogados erram muito mesmo. Erram muito mesmo. não conhece a base, não O conhece... servidor erra e o privado erra, todo mundo erra. Então, para entrar nesse jogo, que é um jogo bom, como você falou, tem contratos bons, dá para você ter uma margem se você entender ali o jogo, a estratégia. Claro que com pregão eletrônico, às vezes os preços abaixam muito, mas tem que manter a estratégia, né? Às vezes as primeiras são desclassificadas, tal. Você tem que saber a que risco você assume. Porque não adianta você também mergulhar o preço para ganhar e você assumindo um risco que você não vai conseguir cumprir depois. Tudo isso, gente, é estratégia e é conhecimento. Totalmente. E aí tem que ter para ter estratégia e tomar uma boa decisão, você precisa ter consciência do todo ali da regra do jogo. Senão você toma uma decisão errada, com base em premissas erradas. Você entra na licitação achando que você pode sair a qualquer momento. Você entra na licitação... Depois eu vejo. Achando que você pode pedir um reequilíbrio tranquilamente no meio do caminho. Ficou ruim para mim. Eu já ouvi isso de cliente. Mas eu tenho que entregar com prejuízo? Calma, ficou ruim para mim agora. O registro do preço. Tá, mas espera aí, o que mudou desde a data que você participou da licitação? Não, é que subiu um pouco, oscilou aqui e tal. Essa oscilação é normal. Essa oscilação, quem tem que suportar é o empresário. Ou esse questionamento deveria ter sido feito no momento do edital na rua. Você não abaixa tanto o preço de uma maneira que você entenda que você não vai conseguir cumprir, que se der, vai oscilar. Esperar essa oscilação, inclusive. Exato. Pode mergulhar o preço tanto, né? De forma que fique inexequível em determinado momento para você. Sim, e a gente tem que saber a regra do jogo, que é que eu não posso pedir reequilíbrio a qualquer custo. Eu tenho que comprovar que foi um fato superveniente e todos os requisitos que estão exigidos. Eu tenho que mostrar como isso impactou na minha planilha. Então, as pessoas pedem dinheiro no meio do caminho porque não entendem a regra do jogo. Exatamente. Mas é isso. Cara, entrou agora. Gente, que tem pessoinhas novas, rostinhos novos aqui entrando. Claro, rostinhos novos. Olha, tô vendo a Lu, Denadai. Quem mais? Clotilde. Gente, dá um oi aqui pra gente. Fala só se vocês são de ente municipal, estadual, federal. Conta pra gente aí. O que vocês acham? O Six vai ser bom ou não? Estão animados com o Six? Eu tô animada. Eu confesso que eu acho um avanço, uma inovação. Vamos ver quais problemas vão surgir e a gente vai encaminhando os problemas. Mas eu acho um avanço. Eu acho também. Tô animada, mas fico um pouco com medo, confesso. É um animado meio tenso, porque, né, vai parar no jurídico. Sempre vai parar no jurídico. Sempre vai parar no jurídico. Então é um animado meio tenso. Mas vamos embora, né? Mas é isso. Estamos aí para fazer o direito, né? E fazer as coisas acontecerem. Eu vi aqui depois também, gente, que está previsto que o governo federal vai regulamentar, né? Primeiro. Então, a gente vai ter que ver aqui como que vai ser essa regulamentação. Vamos acompanhar. A gente aqui com as lives toda terça, com certeza vai trazer para vocês. Assim que tudo acontecer. Assim que regulamentar, a gente vem aqui conversar com vocês. Com certeza.
gente. Então, É boa isso. semana para todos. Fiquem com Deus. Até terça que vem, com mais um assunto muito legal. A gente Até está já planilhada. Nossas... Já estamos com as lives planejadas até fim do ano, né? Só que a gente muda, né? Por exemplo, hoje era para ser outro assunto, mas a gente mudou. Então, Mas a gente é assim. a gente tem que a gente deixa a Lívia enlouquecida, Deixa. muda as coisas e vem falar É. do assunto que não era o assunto, mas a gente muda. Gente, deixem as perguntas de vocês. Essa live vai ficar gravada. Se vocês quiserem deixar nos comentários sobre o SIC, sobre o que vocês acham, é legal, né? Legal. E entrem lá no link da bio do nosso Instagram para conhecer o curso Transforma Gestor de Contrato, para entender, como eu falei, não é só para gestor de contrato, é para quem faz a gestão de contrato em qualquer lugar, em alguma medida. Seja no público, seja no privado, né? Seja advogado da parte, seja o analista de licitação ali, seja um gestor do poder público que acabou de assumir um contrato. Então, esse curso Transforma é para todo o pessoal de toda a cadeia de compras aí. Quem está pedindo, quem entrou no concurso agora. Quem está pedindo a compra, quem vai fazer o ETP, todo mundo precisa entender Agente de contratação. que a gente fala lá, né? Entra lá, olha os módulos, olha tudo que a gente está falando lá. A gente fala de responsabilidade, a gente fala de fundamentos básicos. Com esse fundamento, você atua em qualquer área, independente de qual é a legislação, qual que é a parte técnica, mas com esses fundamentos, você aprende a enxergar o seu ato, as suas manifestações, né, os seus despachos de uma forma diferente, né, Mário? E a decidir com segurança jurídica, né, gente? Porque a gente Total. decide o tempo todo. Toda manifestação que você dá num processo, você está tomando uma decisão. Então, você aprende a decidir com segurança jurídica, minimizando o risco, minimizando responsabilidades depois e dor de cabeça, né? Totalmente. Vale a pena conhecer. A gente é apaixonado, então a gente é suspeito para falar, mas o curso está muito legal. E tem Não existe. Não existe mesmo. Não E tá existe igual. tudo que é diferente, né? A gente elaborou aí, depois de 25 anos trabalhando no poder público, a gente entendeu os medos e elaborou um método que é um guia mesmo. Inclusive, o método chama GPS-M, que é Gestão Pública Sem Medo. E o GPS foi pensado nisso mesmo, em um guia, um mapa para te Para guiar te orientar. nessa jornada e nessa tomada de decisão. E você toma todos os dias, todo mundo toma decisão todos os Todo mundo toma decisão. É isso, gente. Vão lá, indiquem a live, deixem a curtida de vocês aí. Curtam, envia aí para quem você acha que precisa saber desse assunto, que cuida de compras, que tem interesse em inovação, que quer uma administração pública mais moderna, mais interessante para todo mundo. Manda aí para quem você acha que merece ouvir isso, e isso ajuda muito a gente a manter o canal aqui, tá, gente? Com certeza. E entra lá no link da bio. E vai ver a nossa Black Friday. Obrigada! Pessoal, até terça. Tati, você aqui. Tati. Acabou Casa... de entrar, Tati. Oi, Tati. Então assiste a live depois, que você vai... A gente vai subir a live, Tati. Beijo, A gente fala do Six e de várias outras... A live fica gravada, assiste depois. Beijo. Manda pro de compras, Tati, que é interessante para a iniciativa privada também. Assistirei, olha lá, que bom. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Até terça, gente. Boa semana. Boa semana.